Olá, olá! Seja muito bem-vinda à aula RPD na prática. Nessa aula eu vou te ensinar realmente o passo a passo para identificar os pensamentos automáticos sem travar. Porque eu sei que a gente, enquanto profissional da psicologia, às vezes a gente trava quando a gente vai aplicar o RPD, ou a gente fica com dúvida se a gente está realmente aplicando o RPD da forma correta, se a gente está realmente identificando o pensamento automático correto. E é tudo isso que nós vamos conversar e eu vou te ensinar com muito carinho e clareza nessa aula de hoje. Então, seja muito bem-vinda. Já pode se ajeitando aí na cadeira, que eu tô pronta para respeitar e valorizar o tempo que você vai reservar para estar aqui comigo. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas essa aula era para ter ido ao ar, ao vivo, aliás, ontem, na segunda-feira, dia 25/8. E por razões ainda desconhecidas, eu entrei ao vivo, deixei tudo preparado, e quando eu entrei, a minha câmera simplesmente não funcionou. E eu resolvi ir com coragem, apesar das dificuldades tecnológicas que existiram por aqui, que foram muito estranhas, eu resolvi gravar essa aula para que ninguém perca esse conteúdo. E vou pensar o que eu vou conseguir fazer com as próximas aulas, porque eu tenho planos de continuar dando aulas para vocês. Mas vou realmente desafiar aí todas as dificuldades que existiram e quero conseguir passar esse conteúdo para você com muito carinho. Essa aula tem slide, tenho informações iniciais, quero aproveitar ao máximo esse tempo com você, mas eu vou começar pegando uma reflexão desse material que eu tenho aqui, que chama Arara de Sabedoria. Então, ele tem uma série de reflexões, e eu quero te convidar a gente pegar uma reflexão e refletir o que pode aparecer para a gente hoje. A frase foi: você pode pensar positivo. Os pensamentos positivos são muito mais fortes do que os negativos. Já começamos desse jeito aqui com a nossa aula. Vou agora compartilhar os slides para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais o conteúdo. Eu escolhi esse tema para dar um pontapé inicial de uma sequência de aulas que eu desejo fazer com vocês. E eu resolvi categorizar essas aulas em aulas que vão ter um foco um pouco mais teórico e aulas que vão ter um foco um pouco mais prático. Isso significa que a aula teórica não vai ter nada de prática, de jeito nenhum. E isso significa também que a aula prática não vai ter nada de teórica? Também não é assim. Significa que o foco principal da aula vai ser um foco ou mais teórico ou mais prático. Isso foi uma forma que eu encontrei de categorizar mesmo o nosso conteúdo, de organizar melhor as aulas. Porque quem me conhece de tempos atrás, e se você está me conhecendo pela primeira vez agora, há mais ou menos uns 4, 5 anos, eu vendia vários cursos, eu era ativa no digital, já fiz mais de 80 lives, fiquei muito doente, fiquei com um burnout depois de tudo isso, parei, e agora eu estou retornando aos poucos. Parece que é a primeira vez que eu estou fazendo tudo isso, viu? Mas agora que eu estou retornando, e estou preparando tudo com muito carinho, com muito perfeccionismo também, então isso acaba atrasando um pouco as coisas, mas eu senti que era o momento de já voltar a ter esse contato um pouquinho mais próximo com vocês, por isso essas aulas. E eu não brinco em serviço, mesmo que seja uma aula gratuita, eu ofereço o melhor conteúdo que eu posso oferecer. Mesmo que seja uma aula gratuita, eu faço essa aula como se essa aula fosse uma aula paga. Então, eu realmente organizei esse conteúdo, eu realmente categorizei, eu realmente trouxe uma estrutura muito específica para a gente poder pensar nesse momento e nos próximos momentos que a gente vamos estar juntos. Então, essa é a aula 1, em que a gente vai falar sobre o RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais. Na prática, o passo a passo para identificar os pensamentos sem travar. Esse símbolo aqui, da luz, ele não está aqui à toa, porque ele é o símbolo que vai representar as aulas que têm um contexto mais prático, como eu disse para você, pelo nível de categorização que eu fiz. Isso significa que
existe aí uma legenda de classificação das aulas. Todas as vezes que você ver esse símbolo do cérebro humano, da mente humana, isso significa que vai ser uma aula bem mais teórica. Mas não tem jeito da gente fazer uma aula teórica sem pensar nos aspectos práticos. E quando você vê o símbolo da luz, da lâmpada, que é a ideia principal que eu trago aqui no digital, isso significa que vai ser uma aula um pouquinho mais prática. Você vai ver no decorrer das nossas aulas que, na verdade, isso é apenas uma classificação mesmo. Se você falar para mim, Ana, eu quero ver só as aulas práticas, eu quero ver só as aulas teóricas, eu acho que você vai perder muito conteúdo, porque realmente uma vai complementar a outra, mas cada uma vai ter um foco específico, e no fim das contas a gente acaba precisando dessas duas coisas o tempo todo, tá certo? Agora, então, vamos para algumas informações importantes para essa aula. Primeiro, é que tem uma previsão de duração de até 40 minutos. Eu pretendo respeitar o seu tempo e valorizar o seu tempo. Então, eu não gosto de aulas longas, com encheção de saco. Eu realmente gosto de ir direto ao ponto. E eu quero que você aproveite o máximo esse tempo para se conectar e absorver esse conteúdo, que ele é totalmente gratuito. Se fosse um momento ao vivo, mas mesmo não sendo, eu quero que vocês façam interação comigo no chat, nos comentários. Então, compartilhe as suas reflexões, fala os seus insights. Se possível, usa o emoji que nos representa, que é o emoji de quando alguma luzinha acender aí, você compreender alguma coisa, use o emoji da lâmpada. Mas converse comigo, não me deixem nesse monólogo. Vamos refletir juntas e aprender juntas na nossa profissão. Já expliquei sobre a classificação da aula, então essa é uma aula prática. Então, esteja preparado para participar ativamente. E eu vou sugerir também que você pegue papel e caneta próximo a você, tenha em mãos para anotar algumas informações importantes, porque os slides são somente apoio. Eu não sei se vocês sabem, mas existem diferentes estilos de aprendizagem. E nós, via de regra, cada um de nós, temos um estilo que predomina na nossa aprendizagem. Nós utilizamos um pouquinho de todos os estilos, mas tem um daqueles que predomina. E eu, inclusive, estou preparando um material para as pessoas que vão se tornar a minha aluna, para que elas consigam identificar qual é o seu estilo de aprendizagem e como que elas aplicam isso no dia a dia. Mas uma coisa eu garanto para você, o meu estilo de aprendizagem é visual. Eu aprendo grande parte das coisas vendo, muito além do que só ouvindo uma informação. E por isso eu gosto muito de dar aulas com slides. Porém, os slides são somente apoios. Eu não consigo dar uma aula que não tem slides, porque eu vou perder a minha linha de raciocínio. Eu preciso de conseguir centralizar a minha linha de raciocínio em alguma coisa específica, mas os slides são só apoio. Não pense que depois você vai pegar os slides e você vai pegar todo o conteúdo da aula, porque tem muita coisa que eu vou falar que não estão nos slides. Os slides são apoio mesmo. Então, eu vou sugerir que você pegue papel e caneta para você poder anotar essas outras coisas que não estão nos slides, mas que eu vou falar. Essas outras coisas que eu vou falar para você são coisas que eu tiro da minha vivência, da minha prática clínica, do meu dia a dia enquanto psicóloga clínica, dos anos de experiência que eu tenho. Então, são coisas que muitas vezes são muito ricas e não estão nos slides. Então, por isso que é importante você considerar isso como uma aula mesmo, sentar e anotar e entender isso como um momento de estudos. E claro, eu vou ficar muito feliz, eu sempre fico feliz demais, quando vocês compartilham nas redes sociais e marcam o meu @ psianalaurabachur, mostram para as outras pessoas e para os pacientes de vocês também, que vocês estão estudando, que vocês estão buscando o melhor para os atendimentos de vocês. Além disso, quero dizer uma outra coisa, que é sobre os slides. Então, eu vou conseguir disponibilizar os slides para vocês, sim. Só que os slides eu vou disponibilizar lá no nosso canal Psi em Jornada, que está no WhatsApp. Um canal fechado, então ninguém fica recebendo vários recados lá. Eu vou deixar os slides lá. Quem está lá vai conseguir acessar esses slides. Quem não estiver lá, não vai conseguir acessar os slides. E tem uma questão, quando canais e grupos do WhatsApp, quando uma pessoa entra posterior ao conteúdo enviado, ela não consegue acessar aquele conteúdo que estava lá antes. Então, isso é muito importante. Quem entrar no canal após os envios dos slides não vai ter acesso ao material anterior. Então, não tem como eu
organizar isso. Esse realmente é um conteúdo gratuito, então eu preciso de conseguir otimizar o meu tempo para poder fazer isso valer a pena. Eu não consigo depois ficar atendendo as pessoas que falem para mim, Ana, eu não recebi os slides, manda os slides para mim, enfim. Não consigo. Você não pode perder o time. Você precisa de estar dentro do canal para quando eu enviar os slides, você já conseguir acessar os slides, porque eu não vou conseguir enviar isso individualmente para ninguém. Então, eu peço a sua compreensão no que diz respeito a isso, certo? Sem mais delongas, agora sim, vamos para o conteúdo mesmo dessa aula. Vamos começar pensando o que são pensamentos automáticos. O RPD, ele é uma ferramenta terapêutica, não é uma técnica terapêutica. Porque técnica é algo padronizado, que tem um objetivo específico e que todo mundo faz igual. Eu, aqui em Franca, no interior de São Paulo, você, no Japão, na China ou em qualquer outro estado que você estiver, você vai aplicar uma técnica exatamente como eu. Agora, um recurso, uma ferramenta terapêutica, ela permite variações, ela permite diferentes formas de ser aplicada. E o RPD, ele é uma ferramenta, ele é um exercício terapêutico. Portanto, ele permite variações. E ele chama registro de pensamentos disfuncionais. Então, a gente vai começar entendendo o que são esses pensamentos. O que são os pensamentos automáticos que a TCC tanto fala. Tá vendo como é uma coisa que tem teoria? Não tem jeito. Apesar de ser uma aula com foco prático, em que eu vou te dar exemplos, ela tem teoria. Não tem muito o que fazer. E os pensamentos automáticos, eles são o nível mais superficial, o primeiro nível da cognição humana, que são aqueles pensamentos que surgem rapidamente. Muitas vezes eles são inconscientes e eles são sempre em respostas às diferentes situações que nós vivemos. A gente tem cerca de 2 milhões de pensamentos por dia, tá? Por minuto, por segundo, são muitos pensamentos. Então, a gente está o tempo todo pensando. Às vezes coisas irrelevantes, às vezes coisas mais concretas, mas os pensamentos automáticos são isso. E, sobre a perspectiva da TCC, eles impactam as nossas emoções e influenciam diretamente o nosso comportamento. Essa é a premissa básica da TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, a minha cognição, o meu pensamento influencia aqui, ó, o meu comportamento. Não tem como. Além disso, os pensamentos automáticos, eles podem causar sofrimento. Alguns, sim. Principalmente aqueles que são negativos ou desadaptativos. Então, a gente pensa o tempo todo, nem sempre que a gente pensa realmente é verdade, realmente está nos ajudando. E os pensamentos automáticos, eles também podem vir em formato de imagem mental. Então, às vezes eu vou dizer algo para você que não necessariamente é um pensamento específico, mas às vezes é uma lembrança, às vezes é algo que, na hora de eu falar para você que eu pensei, na verdade eu imaginei. Na verdade, eu pensei de uma forma diferente ali. Esses são os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos é uma parte da psique humana que o psicólogo trabalha. Então, a gente está ali com o paciente, trabalhando com os pensamentos automáticos dele o tempo todo. Essa é a nossa principal ferramenta de trabalho quando a gente está com os nossos pacientes. E a gente precisa de registrar esses pensamentos automáticos. A gente precisa de ter um lugar para reservar, para separar, observar e analisar esses pensamentos automáticos. Mas por quê? Primeiro, por conscientização, para tornar visível o que antes pode ser que passa despercebido para o nosso paciente. Além disso, quando eu registro um pensamento automático, eu me conscientizo de um pensamento automático, eu também consigo ter uma reflexão crítica sobre aquele pensamento. Então, isso vai me estimular a questionar a validade e a utilidade dos pensamentos. E também, principalmente, porque os pensamentos automáticos ajudam a gente a identificar padrões. Então, ele facilita a descoberta de esquemas desadaptativos, de crenças disfuncionais, do jeitinho que a gente pensa. Eu costumo dizer que se você pegar o conjunto de pensamentos automáticos do seu paciente, você tem ali, na verdade, o jeitinho dele de ser. O modo como ele funciona, o modo como ele lida com as diferentes questões da vida.
E o RPD, ele é o primeiro exercício para reestruturação cognitiva de um paciente em TCC. Então, em TCC, a gente faz a reestruturação cognitiva. O RPD é esse exercício que registra esses pensamentos automáticos. Então, é muito importante a gente conseguir fazer esse registro. Esse registro, ele é como se fosse um rastreio mesmo, do jeitinho do seu paciente de pensar. Então, por isso que isso é tão importante dentro da terapia cognitivo-comportamental. E aí você vai me falar assim, ok, Ana, já entendi o que são pensamentos automáticos, já entendi por que eu tenho que pensar os pensamentos, identificar os pensamentos automáticos dos meus pacientes, mas como que eu identifico? Né? O que eu faço? E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês e vou colocar isso na prática, né? Primeiro, você vai identificar os pensamentos automáticos sempre que você observar mudanças emocionais. Essas mudanças emocionais que seu paciente te contar são pistas. Nada acontece 100% por acaso. Se o paciente ele estava de um jeito e de repente ele fica de outra forma, o que ele pensou? O que fez ele se sentir de uma outra forma? Tem alguma coisa. Essas mudanças emocionais, elas são sinais de alerta, elas são a lâmpada aí acesa para a gente pensar, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso de olhar. Além disso, sempre situações que são recentes, que são eventos específicos, a gente precisa de olhar, porque às vezes ali tem um pensamento automático que precisa de ser investigado. E uma outra coisa é quando a gente vai fazer um questionamento guiado, né? E a gente vai aprofundar para detalhar esses pensamentos. E a gente sempre vai fazer essa pergunta que está aí embaixo nos slides. O que você estava pensando quando se sentiu triste? O que você estava pensando quando você se sentiu com raiva? E nesse slide, eu quero fazer um disclaimer muito importante. Agora você presta atenção em mim, foca em mim, por favor. Porque o que acontece, na maioria das vezes, na prática? Vamos para a prática, vamos chegar lá. Muitas vezes, o nosso paciente, ele chega para a gente em sessão e ele conta sobre algo que aconteceu na semana dele. Ou até mesmo conta sobre algo que aconteceu há um tempo lá atrás. E quando esse paciente conta para a gente aquela situação que ele vivenciou, ele, via de regra, vai contar o negócio tudo meio bagunçado. Ele vai contar na lógica dele, na ordem dele. E tudo bem ele fazer isso. Somos nós, profissionais, que vamos organizar a fala daquele paciente. Mas ele vai te contar o que aconteceu, o que tinha antes, o que tinha depois, como que ele se sentiu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a opinião dele. Ele vai trazer uma situação que causou um incômodo para ele e ele vai te contar todos os pormenores dessa situação. E pode ser que ali, naquele momento em que ele esteja te contando, você já identifique o que passou pela cabeça dele. Você já identifique o que ele pensou. E pode ser que você não consiga ainda assim identificar. E aí você vai precisar de perguntar: fulano, disso tudo, o que você está me contando, o que mais te incomodou? Disso tudo que você está me contando, há algo específico que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o processo terapêutico? Disso tudo que você está me contando que aconteceu, o que você estava pensando naquele momento? O que você estava pensando quando você viu situação XYZ? E ali, nessa pergunta, eu estou identificando o pensamento automático do meu paciente. Só que preste atenção, cabe ao profissional de psicologia explorar uma determinada situação para encontrar o pensamento automático de uma determinada situação. Porque ela pode vir, ela pode simplesmente aparecer, o paciente pode te contar no discurso dele, mas se ele te contar, vai estar meio bagunçado mesmo, é normal. Ou ele pode não te contar, mas de qualquer jeito você tem que perguntar. Então, o RPD é fazer isso, é você identificar esse pensamento, principalmente. E você pode fazer um RPD em sessão, ou você pode fazer um RPD como tarefa de casa. Então, continuando nesse exemplo, o paciente veio, te contou uma situação específica que aconteceu na semana dele, e você vai identificar os incômodos ali, o que ele pensou, e vai convidá-lo a vocês refletirem nisso dentro de um RPD. Então, calma aí, nós vamos fazer uma intervenção agora, de imediato em sessão, e eu quero colocar essa situação que você me trouxe para clarear, para trazer mais compreensão no RPD.
Descreve a situação, descreve o pensamento, descreve a emoção que você se sentiu, descreve o comportamento. Então, eu vou destrinchar aquela situação que o paciente está me trazendo ali. Sempre assim. E existem algumas técnicas específicas para a gente fazer esse registro e essa exploração dos pensamentos automáticos. O primeiro e o mais famoso, que inclusive é o RPD, é o registro escrito, em que o paciente vai anotar sempre situação, pensamento, emoção e comportamento detalhadamente. E essa anotação, ela pode ser digital ou escrita, mas é bom ser perto da situação ocorrida. Vamos lá, calma aí também, que tem muita informação aí que eu preciso de passar para você. O RPD, então, ele é um registro de um pensamento, de uma situação que incomodou um paciente, certo? E esse registro, ele pode ser digital. Então, o paciente, ele pode fazer no bloco de notas do celular dele, ele pode fazer no caderno, num diário dele, ele pode fazer lá no WhatsApp, tá? Ele pode ser escrito ou digital. Ana, como eu escolho melhor? O que for melhor para o seu paciente. Você vai sempre buscar facilitar os recursos para o seu paciente. Você vai perguntar, fulano, o que você prefere? O que você acha mais fácil para registrar? A partir do que ele disser para você, é que você vai falar para ele, então, ok, pode ser assim, ok? Então, ele vai escolher se é melhor digital, se é melhor escrito, mas ele vai parar e vai conseguir preencher. De preferência, o mais perto possível da situação ocorrida. A situação ocorreu, assim que o paciente puder, ele para e registra. Por que o mais perto da situação ocorrida? Porque, via de regra, o que está mais perto ali da situação ocorrida, os pensamentos são o que a gente chama de pensamentos quentes. Então, eles estão mais vivos ali. Às vezes, depois, se o paciente deixar para o dia seguinte, se o paciente deixar para mais tarde, ele já até ressignificou, ele já até deixou de pensar, ele já até deixou de sentir alguma daquelas coisas. Isso acontece com a gente. Nada como um dia após o outro. E às vezes, amanhã, se ele fosse te contar um relato do que aconteceu, ele já contaria diferente. Por isso que é importante ser o mais perto possível da situação ocorrida. Não conseguiu fazer o mais perto possível da situação ocorrida, não tem problema. Vocês, às vezes, vão explorar em sessão e, às vezes, a situação aconteceu lá, quarta-feira, vocês vão explorar na segunda da semana seguinte. Não tem problema. Vai precisar de forçar um pouquinho a memória para poder lembrar de algumas coisas. Mas, ainda assim, vai ser possível fazer esse registro, tá? Existe um porquê de você pedir para o seu paciente fazer esse registro muito próximo do momento que aconteceu. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui comigo assistindo essa aula começassem a ter uma prática muito consciente, começassem a ter muita clareza do que vocês estão fazendo, de modo de que você sabe por que você está aplicando um RPD, quais são os principais objetivos que você busca alcançar naquele paciente e como você dar as melhores instruções. Porque não vai adiantar e eu não vou gostar se você vir a falar para mim, poxa, eu aplico RPD nos meus pacientes e não funciona. E aí eu vou falar para você, você está dando as instruções corretas? Você está facilitando que o seu paciente realmente registre o RPD? Você está fazendo com o seu paciente o RPD em sessão também? Porque não é uma ferramenta para ser feita só como tarefa, mas sim em sessão. Eu vejo muitos psicólogos cometendo esse erro, dando instruções erradas e fazendo muito como tarefa. E também precisa de ser feito dentro de sessão. Então, preste atenção nisso e seja muito mais consciente e estratégica nas suas ações, tá? As imagens mentais, como eu já trouxe para vocês, que você pode reviver momentos para acessar pensamentos e sentimentos ocultos, a gente se lembra, a gente fecha os olhos muitas vezes e se lembra de alguma situação que nós vivemos. E também eu posso fazer um roleplay, que daí sim é uma técnica, que seria simular situações para explorar e entender os pensamentos automáticos, certo? Fiz a observação aí. Isso pode ser feito em sessão ou como tarefa de casa, plano de ação. Eu sugiro sempre que você faça os dois, eu sugiro sempre que você tenha essa variação. E prática pura, eu trouxe
4 exemplos de RPD para vocês poderem ver aqui o negócio acontecer. Então, o primeiro RPD tem a seguinte situação. Eu recebi uma crítica no trabalho. Meu pensamento, eu vou ser demitido, sou incompetente, me criticaram porque eu realmente sou ruim e eu poderia continuar aqui. Emoção, ansiedade. Comportamento, evito tarefas importantes. Já que eu recebi uma crítica, já que eu vou ser demitida, já que eu sou incompetente, então não vou fazer mais nada aqui. Isso é um exemplo de uma situação que o seu paciente pode acabar trazendo para você. E aí ele vai chegar e te contar e vai te falar, olha, aquele dia no trabalho aconteceu tal coisa, o meu chefe me chamou, ele fez tal coisa, e cabe a você conseguir explorar, puxar isso do seu paciente. E mais uma observação importante. O pensamento automático, via de regra, ele pode ser mais de um, ok? É difícil uma situação em que o paciente aconteceu a situação e ele pensou uma única coisa. Pode ser que tenha uma única coisa que ficou mais forte, repetitiva na cabeça dele, que ele ruminou mais. Mas ele vai ter mais de um pensamento automático e também ele pode ter mais de uma emoção. Ele pode sentir, a gente é ser humano, a gente sente várias coisas ao mesmo tempo. Uma segunda situação é que uma amiga não respondeu a sua mensagem. Então você pensa, ela não gosta mais de mim, eu fiz algo errado. Você sente tristeza, preocupação, se afasta da amiga e nunca mais a procura. Olha isso. Terceira situação, apresentação em público. Você pensa, eu vou gaguejar, todos vão rir de mim, sente nervosismo, sente medo, evita olhar para a plateia e fala rapidamente. Mais uma situação. A última é, não fui convidado para um evento social. Pensamento, ninguém se importa comigo, eu sou um fracasso social, solidão, baixa autoestima, fico em casa e não tento socializar. Então, olha aí 4 situações que poderiam acontecer no cotidiano de qualquer pessoa e que são situações que muitas vezes os nossos pacientes trazem para a gente. A gente não vai deixar passar. A gente vai explorar isso com muito respeito e carinho. E esse registro ajuda a identificar a conexão entre o evento, nossos pensamentos e reações emocionais e comportamentais. Isso é um RPD. Isso é a forma de a gente preencher um RPD. Já partindo aqui para a finalização, eu quis trazer uma facilitação do preenchimento do RPD e suas variações. Como eu disse, você vai precisar de facilitar o preenchimento. Então, começa simples, orienta o paciente a registrar apenas uma situação, um pensamento e a emoção inicial. Explica o propósito, ajuda o paciente a entender a importância de cada coluna, conectando as identificações de padrões. Incentiva a imperfeição. Então, reforce que o registro não precisa ser perfeito, mas sim um exercício de autoconsciência. O paciente, ele pode querer ser perfeito na vida dele, o tempo todo. Mas na terapia é o único lugar em que é permitido ele ser até imperfeito. Que bom que ele vai ser um ser humano imperfeito ali na nossa frente. Então, dê a ele esse direito de ser um paciente imperfeito também. E também usar exemplos. Então, demonstre como preencher o RPD com situações cotidianas e pensamentos comuns. Eu sugiro que você sempre tenha um exemplo de RPD e você pode, inclusive, escolher dentre esses daqui sempre na sua cabeça, para você utilizar como um exemplo padrão com todos os seus pacientes. Então, um único exemplo que você vai repetir sempre que você for explicar, sempre que você for passar para os seus pacientes. Eu tenho o meu exemplo há anos e sempre que eu vou dar o exemplo do RPD, eu uso o mesmo exemplo com todo mundo, para poder facilitar a minha prática, tá? E como eu também já disse, existem variações para o RPD. Então, o RPD ele pode ser no formato digital ou físico, permite que o paciente escolha entre preencher em um caderno, aplicativo ou um documento digital. Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns aplicativos hoje no mercado que você pode pedir para o paciente baixar, o Cogni é um deles, que facilita para o paciente preencher esse RPD e depois você ter acesso. Então, isso também é uma forma digital, também já fica de sacada para você. E também
existem várias variações de RPDs em que podem ter colunas adicionais. Não precisa de ser esse RPD simples, como eu trouxe para vocês, de situação, pensamento, emoção e comportamento. Mas tem alguns lugares que você vai ver também intensidade de emoção, pensamento alternativo e até mesmo a identificação de distúrbios ou distorções cognitivas, tá? Então, isso pode acontecer. Ana, eu tenho um RPD, um modelo de RPD aqui, que ele não tem 4 colunas, ele tem 5, porque ele tem a intensidade da emoção. Tá certo também. Existem diferentes variações de RPD, de diferentes autores e com diferentes variações de coluna. Esse que eu trouxe para vocês é o padrão do Aaron Beck, da Judith Beck, e eles trouxeram esse modelo bem mais simplificado de RPD. Mas existe sim, e você pode sim, e deve usar um RPD feito por outros autores e com mais colunas. A minha sugestão é sempre que você for iniciar com um paciente, você use o menor. Você use realmente esse mesmo. Só depois que o paciente se adequar a esse modelo, é que você coloca um outro modelo, um pouquinho mais completo, para ele fazer. Ana, mas meu paciente já fez terapia antes, ele já veio da TCC, eu já não posso usar um RPD de mais colunas? Pode. A minha sugestão é que, independente do passado do seu paciente, você comece devagar, para respeitar o processo do seu paciente. Mas, se você já quiser sempre utilizar um RPD que seja mais completo, tudo bem. E deixe o RPD sempre em mãos, para você poder passar para o seu paciente quanto tarefa e também para você usar com ele em sessão, ok? Partindo para a finalização dessa aula, vamos revisar, então, o passo a passo de aplicação do RPD. Então, você vai sempre identificar a situação, observar o pensamento automático, reconhecer a emoção, descrever o comportamento e você vai sempre questionar e reestruturar. Olha o benefício que a gente tem quando a gente tem isso em mãos do nosso paciente. Isso acaba ajudando muito a gente conseguir organizar e estruturar um processo terapêutico. Isso tende a ser riquíssimo. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, comentários, fofocas terapêuticas e até mesmo sugestões. Quero saber isso. Eu tinha programado fazer a nossa próxima aula ao vivo, em que eu vou falar sobre arquitetura cognitiva, que é a estrutura. A próxima aula vai ser teórica. Eu vou falar o que são pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais, toda essa arquitetura de funcionamento. Eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer essa aula ao vivo dia 1, porque eu ainda vou precisar de entender realmente o que houve aqui com a tecnologia. Se eu conseguir, aviso vocês para vocês estarem comigo ao vivo. Se eu não conseguir, de qualquer jeito, eu gravo a aula, disponibilizo para vocês, como eu estou fazendo aqui agora. Mas eu quero muito que você deixe sua dúvida, o seu comentário, conte uma fofoca para mim, aqui embaixo, para a gente poder ter essa interação que é sempre muito, muito gostosa. E quero também te convidar para se inscrever nas cartas de segunda. Se você não sabe, é um e-mail, uma carta que eu mando para você todas as segundas-feiras, sempre às 7 da manhã, com conteúdo do coração. Um conteúdo que eu sento e escrevo. Então, cada semana eu escolho um tema específico e escrevo do coração de uma psicóloga para outra psicóloga. E esse conteúdo tem sido muito rico e eu tenho recebido feedbacks muito positivos sobre ele. E se você quiser se inscrever, fica aqui o meu convite. É só você acessar o QR Code ou então tem o link aqui embaixo para você poder participar desse momento. Eu agradeço demais, muito mesmo, a sua presença aqui, a sua participação nesse momento. Aguardo seus feedbacks, aguardo a sua evolução na clínica. Espero que isso tenha te ajudado. Um beijo.